Olá a todos, espero encontrá-los todos bem, né? E quero aproveitar essa oportunidade para deixar o meu agradecimento a toda a enfermagem e quero apresentar a vocês o meu trabalho, né? A minha pesquisa, que tem como título A Humanização da Assistência de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva, UTI, Desafios em Tempo de Pandemia da Covid-19. Então, meu nome é Everton, né? Eu sou estudante de graduação em enfermagem aqui na Universidade Estadual do Norte do Paraná e sou membro do grupo de pesquisa GPMEM e tenho como coautoras, né, dessa pesquisa a enfermeira, doutora e professora Aneci, também docente aqui do campus da UEMP. Ela é líder e pesquisadora do grupo de pesquisa GPMEM, além de ser diretora de produção da editora UEMP. Também temos a enfermeira, doutora e professora Tatiane, ela também é docente aqui no campus da UEMP, né? E vice-líder e pesquisadora do grupo de pesquisa GPMEM. Então, a Covid-19, ela se apresentou um desafio sem precedentes, né, para a saúde pública de forma global, né? Não foi uma dificuldade observada somente no nosso país, no Brasil. E ela demandou de uma resposta ágil e eficiente dos profissionais de saúde para lidar, né, com esse algo novo, né, que vinha surgindo. Então, a enfermagem, ela desempenhou um papel que foi vital no enfrentamento dessa pandemia, né? E enfrentou uma carga de trabalho inédita e acabou arriscando a sua própria saúde para realizar o cuidado de quem estava necessitado. Então, nesse cenário, a humanização da assistência, ela se tornou ainda mais crucial, considerando que a pandemia ela vai impactar não somente na saúde física, mas também na saúde mental e emocional, não só dos pacientes, mas também dos profissionais da saúde. Então, o objetivo dessa pesquisa foi analisar os desafios enfrentados, né, pela equipe de enfermagem na humanização da assistência em UTI durante a pandemia da Covid-19. E esse estudo ele trata-se, né, de uma revisão integrativa da literatura e foram utilizados os passos metodológicos propostos por Mendes, Silveira e Galvão. A busca ela ocorreu em março de 2023 nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, da Cielo e do Periódicos da CAPES. E a estratégia de busca ela empregou os seguintes descritores em saúde: Covid-19, infecções por coronavírus, enfermagem, humanização da assistência e humanização. Também foram utilizados alguns operadores booleanos, como OR e AND, né? E para serem considerados na pré-seleção, os artigos eles deveriam preencher alguns requisitos, né? Que eram estar na língua portuguesa do Brasil, terem sido conduzidos, né? Terem sido realizados em territórios brasileiros, né? E também ter sido publicado entre os anos de 2019 a 2023, sendo eles os anos que iniciou a pandemia, né, e até a atualidade. E esses critérios eles foram justamente pensados para restringir as buscas, para que fossem só contemplados os artigos que realmente fossem relevantes e que fossem assegurados o contexto cultural e social do Brasil, além de que a Política Nacional de Humanização, ela é um projeto brasileiro e também foram adotados como critérios de exclusão, né, eliminados os artigos que estavam em línguas estrangeiras ou que foram produzidas em outros países. Então, essa busca ela resultou em 13 artigos originais, que também foram submetidos ao fluxograma Prisma na versão 2020, e destes, 3 foram para a amostra desse artigo, dessa pesquisa. Então, a UTI, ela se emerge, né, como o principal local para o tratamento de casos graves da Covid, sendo que a assistência humanizada nesse setor, ela se apresenta como um desafio constante, né? Por se tratar de um ambiente pouco acolhedor, um ambiente que é voltado ali para procedimentos complexos
e rodeados de tecnologias duras, né? Cercados de equipamentos. Então, foi nesse contexto que os profissionais de enfermagem, eles acabaram enfrentando as suas incertezas e medos que vieram, né, decorrente do cenário desconhecido da nova patologia. Então, segundo Silva Júnior et al., o profissional da enfermagem, ele está vulnerável ao adoecimento mental e que a COVID ela tem evidenciado um importante impacto no dia a dia das pessoas, com a exposição ao risco durante o exercício da profissão, né, tornando-se assim o ambiente carregado de estresse, de depressão e de irritabilidade. E foi nesse cenário que foi se utilizado da música como uma ferramenta do processo de humanizar. E foi evidenciado que a música trouxe um conforto emocional para não só para os clientes, né, não só para os pacientes daquele setor, mas também para a equipe que ali estava. Já para os autores Carvalho e et al., a utilização das teorias das relações interpessoais de Peplau, ela foi útil para nortear o acolhimento dos visitantes, que tinham familiares na UTI, né, e vinham para passar esse momento com eles. Então, segundo eles, né, foram evidenciados as 4 fases, né, que são preconizadas por Peplau, sendo a orientação, né, como o momento da chegada desses familiares, né, dos visitantes, na recepção, onde eles eram acompanhados até a porta das unidades, e nesse momento, né, a equipe ela buscava deixar esses familiares à vontade e transmitiam, né, aproveitavam esse momento para transmitir algumas orientações, como horários, normas de segurança do hospital, como realizar a paramentação e cuidados que deveriam ser tomados na entrada e na saída da UTI. Na fase de identificação, foi observado que o visitante ele lida, né, com os problemas ocasionados pela internação do seu familiar. E também foi percebido, né, que gerou uma aproximação entre os visitantes, né, os familiares e os profissionais. Já na fase de exploração, foi um momento que foi utilizado para fortalecer a relação enfermeiro, paciente e família. Nesse momento foram utilizadas algumas palavras positivas, canções e até mesmo orações. Tudo isso foi considerado, né, de acordo com os aspectos bio, psico, socioculturais e espirituais, conforme já é preconizado na Política Nacional de Humanização, a PNH. Já na fase de resolução, foi destacado a autonomia do familiar em lidar com emoções e desenvolver apoio mútuo a outros familiares que estavam passando pelo mesmo momento, né? Pela mesma situação. Então a equipe ela considerou esse momento da visita como uma melhora terapêutica e reconheceu como positivo o vínculo terapêutico entre a família e a equipe de assistência. Já Ramos et al., ele vem destacando, né, o impacto da pandemia na UTI neonatal. O setor da UTI neonatal ela tem como principal causa de admissão a prematuridade, que muitas vezes, pela questão de complexidade do neonato, acaba impossibilitando o recebimento do leite materno logo nas primeiras horas, né? E o contato pele a pele com a mãe em mais de 95% dos casos. Então, a visita do recém-nascido, ela é um direito dos pais, que durante a pandemia ela também sofreu alterações, sendo suspensa, né, as visitas dos demais familiares e restrita para apenas um dos pais, sendo necessário, né, a escolha entre o pai ou a mãe. Mas, mesmo assim, foi evidenciado que o registro de visitas foi bem frequente e que se observou uma maior periodicidade, né, da figura materna. A figura materna ela se destacou, já é esperado isso, mas também a equipe de saúde ela precisou alterar suas rotinas, né?
e se adaptar com essa situação nova e desconhecida, sem citar aqui, né, já, mas citando o risco de contaminação, o medo de levar essa contaminação para casa, contaminar os seus familiares, né? Além dessa rotina ter se tornado mais cansativa, ter, ter que ser utilizado mais paramentações, né? E mais cuidados. Então a Covid-19, ela revelou um panorama com estressores, sobrecargas e improvisações sem precedentes. Porém, o aprendizado adquirido, ele foi fundamental para que os profissionais eles estejam melhores preparados futuramente para lidar, né, com uma realidade similar. Mas eles devem, né, conciliar tudo isso com o cuidado humanizado, que é uma das características da enfermagem. Não se tem como pensar em enfermagem não se tem como pensar também no cuidado, né, sem pensar na humanização. Então, desta forma, é necessário aprimorar as habilidades desses profissionais para que eles possam lidar de maneira mais eficaz em situações desafiadoras, extenuantes e desconhecidas, sem abandonar o verdadeiro compromisso do cuidado empático e humano. Aqui estão as referências utilizadas e eu quero deixar o meu obrigado.